Estamos em mais um episódio do Pode Isso FTU. Em instantes, vamos aprender sobre o pecado. Você já se inscreveu? Já deixou o like? Copia o link e manda pro seu amigo. Eu esqueci o resto. Fala galera do FTU, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso FTU. Nós estamos nessa série Inimigos do Adolescente e hoje vamos falar do grande e mortal inimigo chamado pecado. Então eu convido você a estar com a gente. Hoje nós vamos estar aqui falando com a Melissa, que é conselheira do FTU lá de Rio Bonito. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E ela vai contar um pouquinho como o pecado atrasou a vida dela, Paty. O pecado, ele é um inimigo que a Bíblia diz que mata, mas ele também traz muitos atrasos para a vida daquele que o comete. Imagina, pecado é errar o alvo. Quando você peca, quer dizer, você tentou acertar, opa, deu ruim, errou, e quantas tentativas mais você vai fazer? Cada tentativa é um atraso de vida e traz consequências. E eu quero falar com você sobre esse grande inimigo dos adolescentes, mas primeiro que você compartilhe nas suas redes sociais, copie o link da nossa live, envia geral para que todos possam assistir, porque ninguém gosta de falar de pecado. A galera gosta de falar de curiosidade, a galera gosta de falar de namoro, de beijar na boca, de curtição, não é verdade? Mas a Bíblia diz assim lá em Gênesis, a gente tem que estar esperto porque o pecado está na porta e cabe a cada um da gente se controlar, vigiar, foi o que Deus falou para Caim. Então, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu quero que você já espalhe geral, porque o Pode Isso de hoje está imperdível. A galera aqui do Templo de Salomão preparou um vídeo falando sobre o assunto, vamos conferir. Fala galera do Pode Isso FTU, e hoje nós vamos falar de mais um Inimigos dos Adolescentes. Nossa, embolei tudo, gente! Dando continuidade à série Inimigos do Adolescente, hoje nós vamos falar de mais um. Talvez o pior de todos. O inimigo de hoje é o pecado. Você já ouviu falar sobre isso, não é mesmo? Mas você sabe quais são as consequências que ele pode causar na sua vida? Pecar nada mais é do que a gente errar o alvo. E quando nós erramos, traz consequências visíveis e invisíveis. Não é, Cibele? A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que tiveram consequências devido aos seus pecados. Adão e Eva, por exemplo, foram expulsos do paraíso por conta do seu pecado. A consequência ficou com marcas. Caim tirou a vida do seu próprio irmão. Por conta da inveja. Caim tirou a vida do seu próprio irmão. E as consequências ficou com marcas pelo resto da vida. Mas a pergunta é, como não ser vencido por esse inimigo? Pastor Valbert e a Paty, agora é com os senhores aí no estúdio. A pergunta é como não ser derrotado por ele, né? Como não ser derrotado pelo pecado. A Melissa cresceu na igreja. Sim. Vinha na EBI, Sim. Participou do FTU, mas chegou uma idade na adolescência que você foi tentada. Sim, eu cresci na igreja, né? Sempre estava presente nas reuniões, era uma pessoa muito ativa, tanto na EBI, depois no FTU. E quando chegou um momento assim, eu era ativa quando eu estava na igreja, porque em casa eu era completamente diferente. Não pegava na Bíblia, não fazia nada do que eu aprendi ali. Não valorizava nada do que o obreiro falava para mim, porque sempre teve um obreiro para acompanhar a gente, então não valorizava nada do que ele falava. Para mim, entrava no ouvido e saia no outro. E eu comecei na escola ver as meninas, como elas se comportavam, a atenção que elas recebiam na escola por parte dos meninos, e eu comecei a desejar aquilo. Então, eu comecei a me moldar da maneira delas. Então, eu falei pra minha mãe que não queria ir mais na igreja, porque a minha mãe, ela sempre foi da igreja. Falei pra ela que não queria mais. E a partir daí, comecei a me envolver com pessoas e conheci as drogas, conheci a bebida. Mas rápido assim, de estar indo no FTU, aí se envolveu com pessoas. Porque é importante o adolescente ver onde que começa o pecado, né? Primeiramente, não começou o pecado quando ela começou a olhar para as meninas.
O pecado começou quando você não levava a sério o que você recebia no FTU. Você não dava valor ao que você recebia. Você tinha uma Bíblia, mas nem tocava nela. Você vinha à igreja, mas o que você ouvia, você não praticava. Não. Ali já estava afastada de Deus. Eu creio que o problema também é esse desejar. Você falou, desejei ser igual a elas, mas você não desejou ser como Jesus. Sim. Olha a Exatamente. diferença. E foi muito rápido, porque eu comecei a me envolver com as coisas assim e eu me aprofundava cada vez mais. Eu nunca tinha conhecido a Deus, essa é a verdade. Então eu sempre tive um vazio dentro de mim e eu buscava preencher esse vazio de inúmeras formas. Inicialmente com amizades, depois veio as drogas, as bebidas. E quando eu fiz 13 anos, eu conheci uma pessoa pela internet. Olha que burrada, conheci um rapaz pela internet, não sabia se era verdade, não sabia se era uma outra pessoa passando ali por outra, não sabia nada disso. Virei para minha mãe e falei assim, eu quero ir conhecer esse rapaz, ele mora em tal estado e eu quero ir para lá. Se você não comprar passagem para eu ir para lá, eu vou fazer da sua vida um inferno. E assim, eu já era uma pessoa assim, muito agressiva dentro de casa. Eu comecei a passar com 13 anos de idade. Comecei a conhecer pessoas e passava dias fora de casa, só voltava quando eu bem entendia assim. Então, por conta disso, a minha mãe comprou a passagem. E eu fui, morei em outro estado, conheci o pai da minha primeira filha. E aos 14 anos de idade eu engravidei. Criei ela literalmente sozinha, né? Porque ele não quis saber de nada, não me ajudou. E a partir dali, eu falei assim, não, como é que eu vou cuidar de uma criança? Eu não sei nem cuidar de mim, quanto mais de uma criança. Então ali eu abandonei minha filha com os meus pais e continuei vivendo aquela vida que eu tinha, de balada, de relacionamentos vazios, porque foi uma área assim que eu sofri bastante, foi sentimental, porque eu comecei a me envolver com pessoas assim que não supriam a necessidade ali que eu tinha. Então, com 14 anos de idade, voltei para cá grávida, voltei para São Paulo grávida, e meu pai surtou, queria me mandar embora de casa, minha mãe conversou com ele, e eu abandonei minha filha ali com os meus pais. Aí continuei aquela vida que eu tinha. Comecei a conhecer outras pessoas de outro grupo, porque assim, tem aquelas pessoas que são do mundo punk, tem aquelas pessoas que são do reggae, essas coisas. Então eu comecei a ir aonde preenchia aquele vazio que eu tinha. Então eu entrei numa gangue, a ponto de sair de casa armada, arrumar briga na rua, já chegou ao ponto de eu ir presa e minha mãe ter que me buscar em delegacia, porque eu era de menor e eu não podia sair sozinha. E chegou uma situação em que a minha mãe já falou assim, não, eu não vou mais buscar ela, e as pessoas que eu estava junto foram na minha casa, mal me conheciam, mas foram na minha casa pedir para minha mãe me buscar na delegacia. Porque ela falou que daquela situação, do jeito que eu tava, eu ia descer pra Fundação Casa. E o que passava na sua mente? Para quem cresceu na igreja, você tinha, no mínimo, uma consciência do que era certo e errado. E agora que você estava já tão envolvida com o erro, o que passava na sua mente? Vinha saudade da época que estava na igreja? Vinha o pensamento, eu preciso me voltar para Deus? O que passava pela sua mente? Eu não parava para pensar. Não parava para pensar, porque quando eu parava para pensar, eu via tudo que eu estava fazendo e eu sabia que era errado. Então eu sempre buscava estar fazendo alguma coisa para exatamente isso, não pensar. Mas nos momentos que eu estava sozinha, eu sentia falta, porque ali eu me sentia bem. Apesar de não ter conhecido a Deus quando eu era adolescente, eu me sentia bem. E eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida. Mas eu ainda não estava disposta a me entregar, não estava disposta a sacrificar. E assim, eu estava sofrendo, né? Porque quando eu estava na frente das pessoas, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu era uma pessoa que animava todo mundo, eu era uma pessoa que não importava o que fosse, eu fazia. Mas quando eu estava sozinha, ali caía a minha ficha. Porque geralmente a pessoa que muitas vezes ela é a que gosta de agitar, que gosta de animar todo mundo, é porque ela tá querendo esconder que ela não tá tão bem, né? Exatamente. Ela agita todo mundo, mas ela tá tentando tirar o foco
do problema real. É tirar o foco dela também, né? É. Porque a partir do momento que você está ali, você está... Vamos falar claramente, é o palhaço da turma, né? É isso. Você está lá querendo chamar atenção e desviando também o foco de você, para que ninguém saiba quem você realmente é. Sim, e assim, eu tinha ciência que todo mundo ali estava quebrado. Todo mundo ali estava enfrentando alguma coisa. E eu sabia que eles não iam conseguir me ajudar. Eu tentei buscar diversas vezes ajuda em relacionamentos, em amizades, mas toda vez eu quebrava a minha cara. Não tem como dar certo. Imagina só, o pecado tá ali, dá o seu dedinho aqui para mim mostrar. Faz assim, pecado e a dona desobediência. Eles andam juntos. A partir do momento que você escolheu, porque é uma decisão, você escolheu pecar, você entrou ali de acordo com a desobediência. E como desobedecendo a Deus você vai melhorar? Como? Não tem como, é só descambando. É até onde ela vai dar de cara com o muro, né? E assim, eu fui me afundando cada vez mais. Aos 15 anos, eu conheci, através de um relacionamento anterior, eu tinha conhecido o espiritismo. Inicialmente eu fui para Umbanda. E depois de um tempo, eu conheci o Candomblé. Então, eu comecei a frequentar as festas que tinham ali das entidades, essas coisas. E primeiro dia que eu coloquei o pé, eu não saí mais. Eu comecei a morar onde aconteciam as giras. E ali foi o começo do meu fundo de poço, porque a partir dali eu não tinha dinheiro para fazer minha obrigação e viraram para mim e falaram assim, se vira. O pai de santo ali fazendo as coisas que tinha que fazer lá, ele falou para mim, olha, você tem que fazer sua cabeça, você tem que firmar sua cabeça, então se vira. Eu tinha 15 anos de idade, eu não tinha uma renda fixa, eu não tinha um trabalho, e através de pessoas da casa eu conheci o mundo da prostituição. E assim, não tem como descrever com palavras a maneira que eu me sentia, porque era horrível. Eu não conseguia me olhar no espelho, porque eu tinha nojo de mim mesma. Eu tinha nojo, a ponto de me esfregar, porque e não me senti limpa. Não me senti limpa, nunca me senti limpa. Então, assim, se antes eu já tinha esse pensamento de que eu preciso fazer alguma coisa para não pensar na minha vida, ali piorou mais. Então, eu não parava em casa, era sempre embalada, era sempre saindo com as amigas. E comecei a fazer tudo que eu não tinha feito antes. Comecei a fazer tatuagem, colocar piercing, comecei a fazer tudo isso. E chegou um momento que eu conheci um rapaz, e esse rapaz era envolvido com crime. E esse é o pai da minha segunda filha, e eu comecei a me envolver no crime junto com ele. Eu fazia assaltos, traficava ali junto com ele, minha casa vivia cheia de arma, cheia de droga. E chegou um ponto da polícia entrar na minha casa. É uma situação, assim, completamente caótica. E eu tinha um relacionamento, mas eu achava que não estava dando certo mais com o homem. Eles me causavam muita dor, era esse o meu pensamento. Homem causa muita dor. Mulher, ela vai entender o que eu tô passando, o que eu tô vivenciando, os meus traumas. E eu comecei a me relacionar com mulher também. Isso com 15 anos? Com 15, 16 anos. E ali na prostituição você também se envolveu com droga? Ou você conseguia estar lúcida Não. E ao mesmo tempo ali trabalhando? Não tem como. Né? Não, eu não conseguia estar sóbria. Então, eu sempre tinha que usar droga, sempre que tinha que beber e sempre tinha que pedir ajuda para uma entidade. Então, nunca estava sóbria, nunca estava ali, porque quando terminava tudo ali, vinha flechas na minha cabeça do que acontecia e aquilo me deixava muito mal. Muito mal. Aí eu comecei a desenvolver a depressão, a crise de ansiedade, comecei a desenvolver a síndrome do pânico. E assim, a minha vida era um completo inferno, porque quando eu estava sozinha, eu não podia ficar sozinha, porque eu não queria pensar na minha vida como ela estava. Então, eu saía. Mas quando eu saía, eu não conseguia ficar perto de muitas pessoas. Aquilo começava a me sufocar, eu começava a sentir palpitação. E assim, foi esse turbilhão de coisas. Voltando um pouquinho, quando eu fiz 15 anos de idade, eu estava com amigos e
eu esperava uma outra coisa vinda da parte deles. E eles me deram um presente de aniversário, que foi uma droga chamada cocaína. E eu passei muito mal. Muito mal. E nenhum deles me ajudaram. A única pessoa que me ajudou foi a pessoa com quem eu mais batia de frente, que eu mais xingava, que eu mais humilhava, que foi a minha mãe. Ela me acolheu. Eu tinha ido embora de casa, porque eu fui morar no barracão, né, onde acontecia as giras. E ela me acolheu. Aquilo pra mim foi como um soco no estômago. Porque eu falei, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas ainda assim não foi suficiente para que eu voltasse. É amigo até ter um problema, né? Ninguém quer assumir o problema. Sim. BO, todo mundo foge. Sim, e assim, eu não bebia socialmente, como as pessoas dizem. Eu bebia a ponto de cair no chão, bêbada, de dar PT mesmo. Esse é o nível que eu bebia, porque eu não conseguia expressar com palavras para as pessoas o que eu estava sentindo. Então, eu queria fazer aquilo sumir. Então, sempre era com bebida, sempre era com droga. Chegou um ponto que eu não me viciei em maconha, eu me viciei em bala. Me viciei em doce, que é o LSD e o êxtase. Eu me viciei nessas duas drogas, então eu podia beber, tomar assim em qualquer momento, que eu ficava bem por minutos. E eu quero até alertar aqui os adolescentes que às vezes vê o testemunho, em vez dele ficar curioso em buscar a Deus como o testemunho buscou, ele vai buscar o erro que o testemunho cometia. Preste atenção, adolescente. Você é atraído pelo erro do testemunho, em vez de ser atraído pelo que o testemunho fez para conhecer a Deus. Então, na sua mente, você pensa, se eu não conhecer agora, depois eu vou ficar curioso. Mas para que você vai ter curiosidade para aquilo que pode te matar? Para que você vai ter curiosidade para aquilo que vai te destruir? Não pode não, vai te destruir. Então é importante você ver o erro da Melissa para você não fazer o que ela fez, para você não passar pelo que ela passou. Porque ela poderia estar morta. Ela já tinha uma filha e ela se envolveu com amizades, depois ela se envolveu com religiões, ela se envolveu com prostituição, com droga, e veja só, 15 anos, já tinha um monte de problemas para administrar. E não precisava de administrar nenhum desses problemas, porque você tinha mãe, tinha pai, estava na igreja, mas agora o pecado, ele levou você para o fundo do poço. De 15 anos já eram 2 filhas. Com 15 eu já tinha uma filha, eu tive a minha segunda filha aos 17 anos. E ali, para mim, nesse relacionamento que eu tive com esse rapaz que ele era envolvido com crime, eu pedi para ele matar minha mãe. Porque, sem explicação nenhuma, porque a minha mãe, ela sempre cuidou de mim, ela sempre me tratou bem. Eu não morava com ela, mas sempre quando eu ia na casa dela, me recepcionava muito bem. E eu tinha muito ódio dela, muito ódio, a ponto de não conseguir ficar na casa dela. E eu mandei matar ela. E assim, foi muito de Deus, porque eles não conseguiam achar minha mãe para matar ela. Porque o pessoal estava procurando minha mãe para matar ela. E não conseguiam achar. Então, a partir daquele momento, eu falei, chega. Senti um remorso ali, mas conversei com minha mãe, mas ainda não estava o suficiente, não, para eu me entregar. Então, nesse relacionamento que eu tive, era um relacionamento abusivo, porque eu apanhava literalmente todo dia. Literalmente todo dia. Chegou ao ponto dele carregar uma arma que a gente tinha em casa, ele me trancar em casa. Eu já estava grávida, aos 17 anos eu fui mãe, eu já estava grávida da minha segunda filha. Ele carregou uma arma e falou assim, hoje eu vou te matar. E ele brincava com o revólver no meu rosto, ele apontava e batia assim no meu rosto. E ali, eu acho que foi a primeira vez em anos que eu falei com Deus. Eu falei, me ajuda, porque se você não me ajudar, eu vou morrer. E já veio aquele negócio, se eu morrer, eu vou pro inferno. A consciência. Se eu morrer, eu vou pro inferno. Então eu consegui sair dali, da minha casa, eu tive que pular o segundo andar da minha casa pra ir embora. E eu encontrei, hoje ele é pastor,
mas na época era um obreiro, e ele veio conversar comigo. E ele falando comigo, e na minha cabeça, meu Deus, esse homem não para de falar. E eu tinha falado com Deus, eu falava assim, meu Deus, eu acho que Deus não me entende, porque eu tô pedindo ajuda e sempre vem alguém da igreja. Porque sempre quando eu falava, meu Deus, me ajuda, sempre aparecia um obreiro, um voluntário, alguém da igreja. E a minha filha, ela foi internada com uma doença respiratória e ela precisou fazer a tráqueo. E eu tentei barganhar com Deus, falando que se ele curasse ela, eu voltaria para a igreja, mas Deus sabia que eu era uma bela de uma mentirosa, porque não foi isso que aconteceu. A minha filha, ela colocou a tráqueo e foi para casa. Então, a partir daquele momento, eu nutri o pensamento de que eu tinha que me matar e matar as minhas filhas. Esse pensamento começou a surgir na minha cabeça. E eu recebi uma visita no hospital de uma obreira que acompanhou a minha mãe, ajudou minha mãe, e ela foi no hospital conversar comigo. E na hora eu pensei que ela iria me dar uma palavra de conforto, Deus é contigo, vai dar tudo certo, e não foi nada disso que eu recebi, não. Ela virou pra mim e falou assim, olha aqui, a sua filha vai morrer, e se ela morrer a culpa é tua. Eu falei, desculpa a palavra, eu falei, mano, essa mulher é doida. Essa mulher é doida. Eu fiquei com muita raiva dela e falei pra ela que eu ia na igreja, mas que eu ia na igreja pra tirar o uniforme dela, que eu ia falar com o pastor, chamei ela de vários nomes, xinguei ela. Você sabe que criança com, geralmente, problemas respiratórios são crianças que têm problemas emocionais. Asma, bronquite. Geralmente são crianças que sofrem, são sinais que elas sofrem de ausência. Elas são, às vezes, vítimas de agressão. Então, assim, os pais só vão atrás da solução do problema respiratório. Mas é como se o corpo dela estivesse reagindo a um problema emocional. Porque como uma criança vai administrar a emoção de ter uma mãe problemática? Né? Então, tem adolescente que tem crise de ansiedade, tem adolescente depressivo, tem adolescente que tenta suicídio. Então a mãe fala, não, é porque minha filha ela tem uma síndrome, meu filho tem um diagnóstico de um problema emocional. Sim, isso é consequência, não é a causa. A doença respiratória, quando a pessoa diz para você, a culpa vai ser sua, você fala, como assim a culpa é minha? Mas você não era presente na vida da sua filha. Não. Sua filha não sabia o que era uma mãe, um carinho, não. Uma presença ali com ela. Não, porque nos momentos que ela estava ali internada, eu literalmente abandonava ela e ia pra balada. Deixava ela ali sozinha e ia pra balada. E quando era tão, assim, eu não entendia na época, porque quando eu chegava perto dela, a saturação dela começava a baixar, ela ficava agitada, ela não ficava bem. Diversas vezes as médicas vieram falar comigo pra eu não ficar entrando no quarto, porque ela ficava muito agitada. Então, assim, eu tinha um problema. Naquele momento, eu era um problema. Uhum. Então, assim, quando ela falou isso, eu fui pra igreja. E vale a pena falar isso, que eu nutri o pensamento do quê? Eu tenho que viver tudo que eu tenho pra viver. E quando eu estiver perto de morrer, aí eu entrego a minha vida pra Jesus. Quem esteve na vigília da tarde ouviu 3 verdades. E a primeira dela é essa. Que não tem essa história de no final eu me arrependo, na última hora eu peço perdão, porque a última hora para muitos tem sido cada vez mais cedo. Não, e olha só o pensamento, eu quero dar o bagaço para Deus, vou deixar que o mundo me sugue tudo, vou deixar que o pecado me use o quanto quiser, e aí eu vou entregar só o bagacinho lá para Deus. Poxa, é justo? Pois é, então o adolescente, ele nutre isso. Não, agora eu sou muito novo para levar Deus a sério, sou muito nova para levar Deus a sério. Eu vou curtir bastante e depois eu entrego. Isso é malícia, mas isso é um erro grave, porque veja quantos problemas a Melissa já estava envolvida. E isso tudo foi se acumulando. Você foi para a igreja, já foi a sua volta para Jesus ou você ainda seguiu tentando administrar tanto problema? Não, eu estava cansada, e quando eu cheguei na igreja, eu fiquei um mês literalmente do mesmo jeito. Saía da igreja, fumava, inclusive eu tomei um banho na piscina da igreja,
Porque o dia que eu me batizei, que eu tomei um banho na piscina da igreja, acabei de me batizar e fui pra uma balada. Molhada, do jeito que eu tava, fui pra balada. Mas quando eu entendi que eu era responsável pela mudança da minha vida, que não era o obreiro, que não era o pastor, não era ninguém, era eu, aí eu falei assim, não, chega, eu preciso entregar minha vida de verdade. E ali, eu já não tinha, é como a senhora falou, tava só o bagaço. Mas ainda assim, começou a vir pensamentos de que Deus não ia me aceitar, porque eu já tinha vivido tudo lá fora. Por que Deus ia me aceitar daquele jeito? Do jeito que eu estava? E eu comecei a lutar contra aquilo. Então, quando eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus, falei, chega. Eu tinha um relacionamento, eu perguntei para a pessoa, falei, olha, eu estou começando a ir para a igreja, eu quero mudar de vida. Se você quiser mudar de vida também, tudo bem a gente continuar junto, mas se você não quiser continuar, se você não quiser mudar de vida, a gente vai seguir caminhos diferentes, você é o pai da minha filha, não vou questionar isso, mas eu quero uma nova vida, eu tava cansada. Eu já tinha tentado de tudo e não tinha... Mas aí vem, olha só, alguém perguntou aqui como devo fazer para vencer o pecado. Coloca a pergunta dele aí, vamos acompanhar. Olá, meu nome é Felipe, eu sou daqui da região de Jardim Thomas e a minha pergunta é, o que eu devo fazer para vencer o pecado? Para vencer o pecado, Felipe, primeiro você tem que reconhecer. Veja que ela disse, eu estava cansada de errar, eu estava cansada. Então ela reconheceu. Segundo, ela se arrependeu. Ela tomou consciência, eu não posso seguir desse jeito. Então, no que ela se arrependeu, ela abandonou o pecado. Então, remorso, você se sente mal pelo erro. Arrependimento, você abandona o erro. Mas não só abandonou o erro. Agora ela tinha que produzir frutos dignos de arrependimento. Então ela foi e começou a mudar. Ela terminou com o namorado. Ela teve que tomar atitudes que demonstrassem que ela estava de fato arrependida. Então você só vai vencer o pecado se você se entregar para Deus. Porque com Jesus você vai ter forças para vencer a tentação. Com a palavra de Deus, você vai ter forças para olhar além do momento. Porque o grande problema do adolescente é que ele só olha o aqui e agora. Ele não consegue enxergar além daquele momento, né? Sim, porque era isso que eu pensava, né? No futuro, eu falava, no futuro eu me entrego, mas agora eu quero viver isso aqui. Quero sentir isso aqui. Só que isso trouxe consequências dentro de mim que, com palavras, eu não consigo descrever. Mas foram muitos traumas, muitos complexos, foram muitas coisas. Então, quando eu vi essa proposta de uma nova vida, falei, poxa, eu já escutei, eu não fiz o que foi falado aqui, mas se teve jeito para tantas pessoas, para mim também vai ter. Então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer, eu falei para Deus assim, eu lembro de uma oração que eu fiz, e eu falei para Deus assim, falei, olha, eu sou dessa maneira. Falei para Deus tudo que eu era. Eu só preciso de ajuda. Se o Senhor me aceitar, se tiver oportunidade para mim, eu quero. E tudo que eu fiz lá fora, a intensidade que eu tinha lá fora de entrega, eu me entregava em tudo que eu fazia, tanto que quem tinha responsabilidade de segurar a arma ali no assalto, essas coisas, sempre era eu. Então eu falei pra Deus, eu vou fazer mais e melhor pro Senhor. Corajosa pro erro, Sim. Corajosa pro pecado e muito covarde pra verdade. Muito covarde pra reconhecer, pra buscar ajuda. Porque o diabo vem depois e fica falando, Deus não vai te aceitar, agora você já está toda estragada. Né? O mesmo diabo que propõe o pecado é o mesmo que vem para sugerir que Deus não vai querer aquela pessoa. E é interessante essa passagem lá que fala do pecado, Deus falando com Caim, antes de tudo que ele fez. Antes dele ir lá e fazer a própria vontade, que era matar o irmão. Como a Melissa também quis matar a mãe. Olha só, que cuidava dela, que apoiava, que cuidava das filhas dela. Olha só, olha a ingratidão.
Mas depois a gente comenta sobre essa parte. E é espiritual também, né? Completamente. O mal que estava nela odiava a mãe, que era a pessoa que buscava Deus. Quer dizer, a mesma coisa, você vê ali Deus alertando Caim. Caim, presta atenção, Deus é como Deus sentou com ele e está lá conversando, pai para filho. Deus já sabia o que estava dentro dele e estava lá dando oportunidade. E ele fala isso, olha, está na porta. O que quer dizer isso? Pecado jaz à porta. Quer dizer, ele está pronto a qualquer momento para entrar na sua vida. Ele vai sempre estar aí, independente de onde você esteja. Se você está no FTU, se você está na escola, se você está na sua casa, o pecado está sempre ali, só esperando para entrar. É como você é a casa e o pecado está ali, esperando uma oportunidade para ele entrar. E o que você acha que ele vai fazer na sua casa? O que você acha que ele vai fazer dentro de você? Quer dizer, são essas marcas que você diz. Não precisava, Deus não rejeita o bagaço não, mas precisava estar lá sendo mastigada, moída, só você sabe o que você sofreu. Exatamente. E assim, eu comecei a fazer tudo aquilo que era falado. Antes eu não obedecia, e foi por isso que eu quis sair da igreja. Então eu comecei a fazer tudo que era falado. Eu comecei a obedecer e ir na igreja direitinho, mas eu não era uma pessoa dentro da igreja e outra fora. Eu lia a Bíblia na igreja, então eu comecei a ler na minha casa. Eu comecei a orar na minha casa, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Então eu comecei a obedecer, sempre ficava ali mandando mensagem pra obreira, coitada dela, porque eu enchia o saco dela. Não, melhor do que dar vácuo na obreira, né? Não, mandava mensagem pra ela e eu falei nossa, eu comecei a fazer tudo. Eu falava, o que eu posso fazer pra receber o Espírito Santo? Não eram os obreiros que vinham falar comigo, era eu que procurava. Eu falava, o que eu posso fazer pra receber o Espírito Santo? Porque eu não quero mais continuar assim vazia. Eu passei por um processo de libertação, me libertei, e aí começou a busca do Espírito Santo. Então eu estava com sede. Então o que falava para mim fazer? Olha, faz um propósito para você se aproximar de Deus. Mas Deus, ele quer a nossa entrega. E ainda tinha uma coisinha ali comigo que era acreditar que era para mim, porque eu já tinha abandonado o pecado, já tinha me desfeito das amizades, já não estava mais vivendo no pecado. Então o que estava faltando? Eu não acreditava ainda que era para mim. Então, quando eu acreditei, eu lembro que eu recebi o Espírito Santo numa sexta-feira, na oração, depois da oração forte. Então, assim, a partir daquele momento mudou a minha vida. Quando abriu o seu entendimento sobre o amor de Deus. E nós estamos vivendo a Fogueira Santa para uma nova vida, exatamente para você, adolescente, ter a oportunidade de se lavar, de se limpar. O Rio Jordão, ele representa o perdão, a purificação. O Rio Jordão, ele representa a palavra de Deus que nos lava, que nos transforma. Então tem uma pergunta aqui que eu queria responder, a pergunta do Eduardo. Coloca aí pra gente, por favor. Olá, meu nome é Eduardo, eu faço parte da FTU Amapá e a minha pergunta é, quantas vezes Deus pode me perdoar? Deus pode te perdoar sempre que você vier com sinceridade e arrependimento. Se houver da sua parte sinceridade, arrependimento, Deus, ele está pronto para perdoar. Agora mesmo ele está pronto para perdoar. Veja que, como a mãe dela nunca desistiu dela, Deus não desiste da gente. E quando ela quis voltar para casa, a casa estava de portas abertas, como a igreja está de portas abertas. E quando você foi sincera, Deus não jogou na sua cara o seu pecado. Pelo contrário, ele te lavou, ele te limpou. E ele te deu o Espírito dele. Sim. E o senhor falou da campanha. E uma coisa que Deus tinha falado comigo é porque minha mãe fez muitos votos por mim que depois ela me falou, porque na época eu era de outra religião e não aceitava. Eu entendi que a minha mãe ela fez um voto por mim, mas quem precisava fazer um voto pela minha vida era eu. Então eu participei de uma campanha de Israel, porque eu cheguei um pouco perto da época da campanha, ouvi falar e participei. E ali eu entreguei o físico, mas o meu espiritual foi junto. Então, assim, eu me entreguei sem reserva nenhuma. Eu entreguei tudo que eu tinha para Deus. Aquela pessoa podre, aquela pessoa suja. E Deus, ele me deu uma nova vida. Ele falou que faz tudo novo. Então, ele fez tudo novo na minha vida. E assim, nossa, foi... assim, não tem nem palavras. Porque eu não consigo ver em mim hoje
aquela Melissa de antigamente. Eu também não. Quando apareceu a Melissa velha aqui, eu não consegui visualizar. Hoje você é conselheira do FTU, lá Sim, no Rio no Rio Bonito, né? Hoje você faz parte da equipe do FTU e você pode ser uma boa mãe hoje. Hoje você consegue ser uma boa mãe, consegue ser uma boa filha. Tá aí, ó, a Alícia, que é a maiorzinha, e a menor, qual o nome? É Heloísa. A Heloísa. E hoje você consegue trabalhar, colocou a sua vida em dia. Como é que você tá? Olha a mãezona aí. Essa é minha mãe. Sua mãe hoje não fala assim, eu vou te bater agora Não. pelo que você aprontou, não? Não, hoje essa obreira foi quem me ajudou. E hoje ela também é conselheira comigo, a Virgínia. É conselheira comigo lá no FTU. Assim, hoje não tem nenhum resquício da velha Melissa. Hoje a minha vida é completamente transformada. Eu ouvi uma palavra que ficou marcada dentro de mim. Eu ouvi que eu era uma sem futuro. E aquilo ficou gravado em mim. E quando eu conheci a Deus, eu tive certeza que Ele tinha um futuro preparado para mim. Então hoje eu sou uma boa mãe para as minhas filhas, hoje eu tenho um relacionamento ótimo com a minha família, e hoje eu faço faculdade, hoje eu tenho trabalho normalmente, e assim, tudo mudou. Quer dizer, todo aquele atraso que houve na sua vida, agora você está colocando a vida em dia, né? Tá trabalhando, tá estudando. Quer dizer, o diabo fez de tudo para estragar a sua vida, mas Deus restaurou, fez tudo novo, Sim. Vida nova. Sim. Eu queria que você olhasse para a câmera aqui e falasse para essa menina, para esse menino que também está muito tentado pelo mundo. Falasse para ele o que ele precisa fazer para vencer isso. Dar ouvidos. A obediência, ela traz aquele pensamento de que vai doer, vai machucar, mas o pecado ele machuca, ele deixa consequências na gente, ele deixa marcas que são muito difíceis para ser superadas, só Deus ele pode fazer isso. Então se você está passando por esse momento, procura um obreiro, procura alguém da sua confiança e se abre com ele, porque através desse atendimento ele pode te direcionar ao que você pode fazer e ali você sair diferente. Mas lógico, não vai depender do obreiro, não vai depender da pessoa que vai estar te orientando, vai depender de você. Se você se voltar para Deus, se você falar não para si mesmo e falar sim para Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir vencer tudo isso. Tá vendo? É tudo que Deus sempre fala, né? Quantas vezes na Bíblia a gente vê Deus falando isso? Volta para mim, dá ouvidos para minha voz. E o conselheiro não vai te julgar. Nós também já fomos tentados. Nós já passamos também pelo que você está passando agora, né? Quantas vezes eu me apaixonei. Então a gente entende o que é a paixão, independente pelo que seja. Não importa o objeto da sua paixão, o que vai te destruir é o sentimento, que acaba te levando lá atraído como uma presa. E aí você lá na armadilha já é mais complicado, né? E o pecado, ele traz uma sensação de liberdade. Mas na verdade, a pessoa que peca, ela é escrava do pecado. Quando nós decidimos obedecer, nós de fato nos tornamos livres, porque não vai ter aquela consequência que o pecado ele traz. Vai ter os frutos. De arrependimento. Exatamente. A diferença, né? E é importante você, adolescente, entender que Jesus veio para os doentes. Ele disse, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os enfermos, para os doentes. Então ele veio para salvar o que se havia perdido. Então você que está perdido, mesmo dentro da igreja, você se perdeu e agora acha que para você não tem jeito, o que você tem que fazer é se arrepender. O arrependimento é o caminho de volta para Deus. Você pode estar conosco. Nesta sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, tem encontro FTU às 20 horas e às 9h30 no domingo nós estaremos subindo o altar para uma nova vida. Neste domingo, dia 8, nós estaremos já dando início à subida ao altar, do 8 ao 15, e você vai ter a oportunidade de subir ao altar, de se batizar nas águas e falar para Deus que você também quer uma nova vida. Lá no Rio Bonito, quais dias tem o Encontro FTU? Nós temos as segundas-feiras, às 7h30 da noite, e no domingo, às 2h. 2 da tarde. Isso. Então, você que mora aí na Zona Sul de São Paulo, a Melissa está lá com a equipe de conselheiros para poder receber você e ajudá-lo. E logo em breve vai ser você quem vai estar aqui com a gente contando a sua história, tá bom? E a gente vai seguir falando mais sobre os inimigos
do adolescente e muita coisa boa vem agora nessas férias. Nós teremos aqui no Templo de Salomão a virada da família na noite de 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro e dia 12 de janeiro nós teremos aqui a Feira do Conhecimento Bíblico no Templo de Salomão. Então, se preparem, porque muita coisa boa vai acontecer nessas férias agora, tá bom? Melissa, eu quero te agradecer por vir aqui compartilhar um pouco da sua história. Agora, se empenhe muito em ajudar as meninas, porque assim como o mal fez você sair da presença de Deus e se perder e ir tão fundo no erro, ele está tentando, nesse momento, as meninas também que estão lá com você. Sim. Então você tem que estar ali alerta, conversar, ajudar, tem que estar com o extintor na mão para não deixar que elas se queimem. Sim, e essa é a maior alegria que eu tenho hoje, de poder ajudar com tudo aquilo que eu passei. Se não funcionar com o extintor, você pega aquela mangueira de bombeiro, sabe? Joga água de pressão, né? Então, pessoal, é isso aí. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Você assista de novo, compartilhe, aprenda como vencer o pecado, aprenda a não ser derrotado pelo pecado, para que você possa permanecer. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô junto, mas me sinto sozinho. Calado, mas querendo ser ouvido. Fechado, não sei como me abrir. Tão perto, mas tão longe. Às vezes eu me vejo num vazio. Meu Deus, porque eu falo e não me ouvem. Me escondo no silêncio pra fingir ser forte, mas o que eu quero mesmo é ser ouvido. Na minha mente tudo está acelerado. Meu Deus, me ajude e esteja ao meu lado. A minha alma grita por um toque teu. O que eu preciso é do teu cuidado. Meu Deus, me ajuda a mudar o meu eu. Eu quero é estar perto de ti. Não quero fingir um falso sorriso. Eu quero ser verdadeiro contigo. Nos teus caminhos eu quero andar. Na tua presença eu quero estar. Me ajuda, vem me encontrar. Eu quero estar perto de ti. Na minha mente tudo está acelerado. Meu Deus, me ajude e esteja ao meu lado. A minha alma grita por um toque teu. O que eu preciso é do teu cuidado. Meu Deus, me ajuda a mudar o meu eu quero é estar perto de ti. Na tua presença eu quero estar e desse vazio me afastar. Na sua felicidade me encontrar e o teu espírito há de me guiar. Quero crescer, me fortalecer, seguir em frente sem me corromper. Nos teus caminhos sempre quero andar e sem vacilar no céu quero chegar. Nos teus caminhos sempre quero andar e sem vacilar no céu quero chegar. Me ajuda, vem me guiar. Eu quero é estar perto de ti. Na minha mente tudo está acelerado. Meu Deus, me ajude e esteja ao meu lado. A minha alma grita por um toque teu. O que eu preciso é do teu cuidado. Meu Deus, me ajuda a mudar o meu eu quero é estar perto de ti. Me ajuda, vem me guiar. Eu quero é estar perto de ti.